Hoje nós chegamos na lição de número 7, escrita e comentada pelo pastor Rafael Luz. Estamos trabalhando nesse segundo trimestre sobre as parábolas de Jesus que são vivas aqui na classe dos adolescentes. Na aula de hoje nós vamos abordar sobre o tema Achados e Perdidos no Reino. Eu espero muito que o Senhor possa falar com você através dessa ministração. Eu me chamo pastor Jean Anderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Gente boa, aproveita, se inscreve no canal, faça ser um dos nossos alunos e eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Você pode iniciar a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira delas é a leitura bíblica em classe, que se localiza em Lucas, capítulo 15, versículos 3 ao 7. Vale a pena ler esse texto junto com os teus alunos e leia também a mensagem, que está em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você, sempre às 18 horas, tanto pelo YouTube como pelo Spotify. Toda quinta-feira, encontro marcado dessa classe aqui, a classe dos nossos adolescentes para a glória de Deus. Essa lição já foi comentada em 2022, só estou relembrando ela para você. É claro que nós já gravamos essa aula e ficou de excelência, então vou repostá-la para sua edificação. Isso acontece porque a CPAD de 2 em 2 anos repete as lições das classes de adolescentes, pré-adolescentes, porque entende-se que essas classes devem ser trabalhadas em um ciclo de 2 anos. E chegou a vez de retornar então esse tema tão especial para com os nossos adolescentes, para a glória de Deus. A minha oração é que Deus te use na palavra e que você tenha uma ótima aula em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar uma perspectiva teológica a partir do Evangelho de Lucas, especialmente o capítulo 15. Se você não sabe, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar uma sequência de parábolas sobre o tema Achados e Perdidos no Reino de Deus. Nós vamos encontrar a parábola da ovelha perdida, que é a parábola que nós vamos analisar hoje em sala de aula. Nós vamos encontrar também a parábola da dracma perdida. Essa parábola da dracma perdida traz um ensinamento muito profundo aqui. E vamos encontrar também a parábola do filho pródigo. É importante a gente destacar algumas lições para que você possa entender o que vai acontecer hoje também em sala de aula. A parábola da ovelha perdida, ela procura demonstrar aqueles que se perderam no meio do caminho e o pastor, ele guarda as ovelhas e vai à procura daquela que se perdeu, representando aqui aqueles que se afastaram da igreja, aqueles que se afastaram do reino de Deus, e o Senhor vai ao encontro dessas pessoas. O segundo exemplo que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas fala a respeito da parábola agora da dracma perdida. Essa parábola já traz o sentido de algo que se perdeu dentro da casa, uma dracma. E é importante entendermos que só há paz quando essa dracma é encontrada, representando aqui aqueles que se perdem dentro da igreja, dentro da comunidade da fé, que estão perdidos, que ainda não encontraram a salvação. Mas quando são achados, há celebração, há festa, quando essa pessoa então encontra Jesus. E a terceira perspectiva demonstra então a parábola do filho pródigo, aquele que se afasta por vontade própria, se arrepende e depois retorna para a casa do pai e é aceito como filho novamente. Eu espero que Deus em Cristo, então, use você hoje na Escola Bíblica Dominical a partir dessa leitura de Lucas capítulo 15. E o primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: achados e perdidos no reino de Deus. A ótica do Evangelho de Lucas está pautada no capítulo 19, versículo 10, que é base então para esse evangelho, que o Filho do Homem, aqui representado por Jesus, veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Isso demonstra então o propósito de Deus nessa salvação em resgatar os perdidos. Outro detalhe bíblico que também precisamos levantar em sala de aula é que, diferente dos outros evangelistas, Lucas demonstra Jesus como filho do homem. Observe, o Marcos vai apresentar Jesus como servo de Deus. O Mateus, como nós já estudamos, vai apresentar Jesus como rei enviado pelo Senhor, o Messias, aquele que é prometido. Já o Lucas procura demonstrar Jesus como filho do homem, que tem o objetivo de buscar e salvar. O João demonstra então Jesus como filho de Deus, destacando a divindade de Jesus. Mas vamos olhar para cá. O Lucas procura descrever, especialmente nesse capítulo 15, uma sequência de parábolas
que demonstra então esse desejo do Senhor Jesus como Filho do homem em resgatar aqueles que estão perdidos, aqueles que se perdem no meio do caminho, representado aqui nas ovelhas, destacando aí a ovelha perdida, e você percebe também essa representação em destacar aqueles que se perdem dentro do lar, como a dracma perdida, e aqueles que se perdem, então, se afastando da vontade do Pai, como o filho pródigo. A análise de hoje procura demonstrar, então, a centésima ovelha, essa ovelha que se perdeu no meio do caminho. E também procura demonstrar, na parábola, esse amor do pastor, que é o próprio Deus que vai à procura de cada um que se perde no meio do caminho, assim também como foi a sua procura resgatando você, restaurando você ao rebanho de Deus. Que Deus use você hoje na ministração. E já avançando, vamos então para o nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto: o Deus que procura até encontrar. Nessa primeira parábola presente no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós encontramos a narrativa bíblica de um pastor que possui um rebanho. Na realidade, você precisa compreender que nenhum pastor nos tempos bíblicos possuía o rebanho para si. Na realidade, o pastor era uma pessoa muito pobre, geralmente eram nômades, viviam no campo junto com as ovelhas. Isso quer dizer que eles não tinham uma habitação física. Eles também cuidavam dessas ovelhas com a sua vida. Essas ovelhas não eram suas, geralmente pertenciam a alguém mais rico, alguém de posses, que contratava então esse pastor para cuidar desse gado miúdo, conforme a Escritura diz. A narrativa bíblica diz que um pastor que cuidava de um rebanho de 100 ovelhas perde então uma ovelha. E nós percebemos então o cuidado desse pastor. Esse pastor que guarda então as 99 no aprisco, protege elas e sai à procura da centésima ovelha, representando aqui também o plano da salvação. Como nós já estudamos as parábolas, cada parábola tem uma verdade só. Você já percebe que a própria parábola aqui já está gritando para a gente a importância de resgatar aquele que se perdeu, de resgatar aquele que está longe, aquele que se perdeu no caminho, representados aqui até mesmo pelos publicanos, os pecadores, as prostitutas, que eram consideradas pessoas desprezíveis na sociedade nos tempos de Jesus. E aí nós percebemos o valor que esse pastor, que é representado pelo próprio Jesus, que dá então a essa ovelha, destacando que cada pessoa é preciosa para o rebanho que é de Deus. Pega isso e deixa Deus te usar. O primeiro subtópico, então, destaca sobre o seguinte assunto: o pastor valoriza a ovelha perdida. Observe uma característica peculiar aqui desse pastor. Ele está cuidando de um rebanho que não é seu, mas ele está cuidando desse rebanho, cuidando de cada ovelha, ao ponto de sentir falta de uma ovelha apenas. Existem pessoas que não sentem falta das ovelhas de Cristo, das ovelhas do Senhor, que se afastaram do rebanho. A parábola demonstra para a gente que esse pastor tem um coração cuidadoso, ao ponto de buscar, de procurar até achar a ovelha perdida, que se perdeu no meio do caminho, que se afastou do rebanho, ao ponto de nós observarmos que esse pastor é representado pelo próprio Cristo. O próprio Jesus é representado aqui como esse pastor, que vem nos resgatar, nós que estávamos perdidos. João capítulo 3, versículo 16, Romanos capítulo 5, versículo 8, você percebe então que esse pastor que é Jesus oferece a sua vida para nos resgatar e nos trazer de volta para o rebanho de Deus, perdoando então os nossos pecados e nos guiando para a vontade de Deus. É importante você ter essa perspectiva também do valor que Cristo dá para cada pessoa, para cada indivíduo, para você, e te resgata então para a vontade do Deus vivo. Já avançando, o segundo subtópico do nosso segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto: o pastor
procura a ovelha perdida. Uma característica bíblica aqui que nós encontramos que é bem interessante. Observe, um pastor que sai à procura de uma ovelha perdida. Vamos analisar a cultura de Israel. Você vai perceber que nos tempos bíblicos, e isso é interessante, é cultural também, é prática até mesmo no pastoreio de ovelhas. Quando uma ovelha, ela se desgarra, ela tem a mania de se desgarrar do rebanho e se perder, o pastor que é cuidadoso chega até essa ovelha, isso é prática, ele chega até essa ovelha e propositalmente quebra duas pernas da ovelha, desloca essas pernas para que a ovelha não possa andar. E o que ele faz? Ele realiza isso exatamente para trazer a ovelha para perto de si. Isso não é uma maldade, mas é uma prática cultural que ajuda então a ovelha a obedecer a sua voz e reconhecer o seu cheiro. A partir do momento que ele desloca um dos membros dessa ovelha, ele leva consigo essa ovelha nos seus ombros. Olha que coisa linda. E vai tratando dela, cuidando dela, até encanar novamente uma das pernas que foi quebrada. Só que esse processo geralmente dura uma espécie de 90 dias. E durante todo esse período, a ovelha vai reconhecendo a voz do pastor, vai sentindo o cheiro do pastor, vai se acostumando com o pastor. A partir do momento em que ela volta a andar e volta então para o caminho, ela jamais se desgarra do pastor, fica colada no pastor, porque acostumou com seu pastor. Você observa muito bem que Cristo aqui é representado como esse pastor. Jesus, ele sai à procura dessa ovelha perdida, ele trata com ela, ele leva ela sobre os seus ombros, e essa ovelha também é você. E ele leva essa ovelha ao ponto de restaurá-la. E quando ele restaura, essa ovelha jamais quer sair da presença do pastor, que é Jesus. O nosso pastor, ele foi perseguido, foi humilhado, ele foi crucificado e morreu em nosso lugar. Hoje nós temos o cheiro de Cristo, a presença de Cristo, a imagem de Cristo, pelo fato de estarmos agora acostumados com Cristo, pelo fato dele ter nos trazido para perto. Você vai perceber nas Escrituras que a nossa vida agora não é nada sem Jesus. É isso que acontece com a ovelha que é restaurada em Cristo, que reconhece a voz de Cristo, que reconhece o cheiro de Cristo, que reconhece então a mensagem de Cristo, ao ponto agora de caminhar com Cristo por toda a sua vida. Esse é o papel do pastor, que cuida das ovelhas, que cuida de você também. Existem situações que acontecem para te trazer para perto do pastor, que é Jesus, para te trazer para perto desse pastoreio, para fazer com que você se acostume com a voz dele. Já avançando, espero estar ajudando você. O terceiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: o Deus que se alegra com o reencontro. Observe Lucas 15:5, que quando o pastor encontra a ovelha, ele encontra essa ovelha machucada e perdida, e ele leva ela sobre os seus ombros. É aquilo que eu disse para você. A ovelha agora passa a se acostumar com o pastor. E quando ele encontra ela, ele celebra pelo fato de ter achado aquela ovelha que se perdeu. Ele se alegra porque ele sabe que a ovelha não é dele, mas ele fica feliz pelo fato de ter encontrado a ovelha que pertence a um dono. Quem é esse pastor? Esse pastor é Jesus, que se alegra quando você retorna agora para a presença de Deus, que se alegra e celebra quando você volta para a casa do Pai, para o aprisco de Deus. Observe Lucas 15:6. Essa ovelha perdida, quando é achada, ela é louvada, porque ela volta agora para o aprisco do Pai. E aí nós percebemos a riqueza então dessa parábola. O que Jesus está nos ensinando aqui? Está nos ensinando a valorizar cada vida, a valorizar cada irmão, a valorizar cada pessoa que às vezes se afastou do Evangelho, da presença de Deus, e vale muito a pena resgatar essas vidas para a glória de Deus. E eu espero que Deus em Cristo também coloque isso no seu coração, de valorizar cada ovelha, cada pessoa, cada aluno que está fazendo falta na tua classe. Vá atrás, busque, traga de volta. Você é um servo de Cristo e deve agir como um verdadeiro pastor e pastora diante do Senhor Jesus.
Que essa mensagem, então, use você, cuidando dessas ovelhas na escola bíblica dominical da tua igreja. E que Deus em Cristo edifique a tua vida poderosamente para a glória de Deus. E se eu te ajudei na aula de hoje, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, posta nos teus stories, eu vou ter o prazer de repostar também. Eu fico muito feliz quando você segue a gente lá no Insta também, acompanhando o nosso ministério pastoral. Que Deus abençoe a sua vida em tudo, para a glória do nome do Senhor. Então faça isso e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por Jesus. Você que está afastado de Cristo, que está na situação da ovelha perdida, está na hora de você voltar para Jesus. Aceite a Jesus como seu Salvador. Ele tem o prazer de te levar sobre os ombros. Ele tem o prazer de trazer de volta para a presença de Deus. Então você pode fazer isso comentando "Eu quero Jesus". Também, utilizando teu celular com leitor de QR Code, nós vamos orar por você para que Cristo edifique a tua vida para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês 2 textos. O primeiro texto que eu tenho apresentado durante esse trimestre é As Parábolas de Jesus, do John MacArthur. Vai te ajudar muito a compreender as parábolas em uma perspectiva geral. Outro texto que vai te ajudar a entender agora o capítulo 15 de Lucas é a parábola do filho pródigo, também do John MacArthur. Essa análise do capítulo 15 te ajuda muito a entender sobre o contexto das demais parábolas também. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto. Você está preparado? Que Deus te abençoe e até a próxima. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.